Bom, nós tratamos sobre as principais causas da poluição hídrica, mas a poluição hídrica ela pode ter uma classificação. Existem 4 tipos de poluição da água. A primeira é a poluição sedimentar. Quando a gente fala de poluição sedimentar, a gente lembra da palavra sedimento. Então, a poluição sedimentar está relacionada, por exemplo, a partículas de solo. Então, por exemplo, a gente pode ter sedimentos que são carregados, né, desse solo, que podem estar contaminados, né, com agroquímicos e que podem ser transportados pela chuva para os rios. Então, por exemplo, por isso que é tão importante a gente ter uma mata ciliar, que é aquela mata que protege, né, os corpos d'água, os rios, né, as lagoas, as nascentes, porque quando tem uma chuva muito forte, a mata ciliar evita esse assoreamento, que é essa descida dessas partículas de solo para os rios. Como eu mostrei para vocês, a gente comparando um copo de água com uma água sem sedimento e uma com sedimento, a gente percebe que esse sedimento ele vai acabar impedindo a passagem das radiações solares. Então, isso vai interferir muito no desenvolvimento das plantas aquáticas, porque elas precisam do sol para realizar a fotossíntese. Quando você tem uma água com muita poluição sedimentar, ou seja, muito sedimento excessivo dentro dessa água, os raios solares não vão passar e isso pode fazer a morte dessas plantas aquáticas. Lembrando que as plantas aquáticas elas são alimento para outros animais. Então, você pode ter um impacto ambiental devido a esse excesso de sedimento. Também a poluição sedimentar também está relacionada, por exemplo, a acúmulo de lixo, acúmulo de detritos. Então o pessoal joga lixo, por exemplo, nos rios, joga lixo nos mares, lixo nas lagoas, principalmente plástico, né, que é um grande inimigo. Então as garrafas plásticas, os canudos, os sacos plásticos, a rede, como eu mostrei aí para vocês, os bichinhos acabam consumindo esse plástico, podem morrer, porque também acabam se enrolando, né, na rede. O plástico acaba também, ele não sabe, né, que é plástico, ele acha às vezes que é alimento, acaba consumindo. Então isso tem um impacto ambiental muito grande para os animais que vivem nesses ambientes aquáticos. Então é importante ter, né, esse cuidado de ter a destinação correta desse plástico, para evitar que ele chegue, né, até a água. Temos também a poluição química. A poluição química está muito relacionada a produtos químicos que podem ser tóxicos e que acabam afetando os animais e as plantas que vivem, né, nos ambientes aquáticos. Nós podemos ter os compostos químicos que são, por exemplo, biodegradáveis, ou seja, com o passar do tempo eles vão se degradando, então eles não são tão tóxicos assim. Por exemplo, detergentes, hoje já existe alguns inseticidas, fertilizantes que são biodegradáveis. Entretanto, nós ainda temos muitos compostos tóxicos que são persistentes. Os compostos persistentes são aqueles que, mesmo com o passar do tempo, eles vão estar dentro da água. Então, sempre vai estar afetando as plantas e os animais que existem ali, ou seja, todo o ecossistema aquático. Exemplo, por exemplo, o mercúrio, que é muito utilizado na mineração, e que ele é persistente, ou seja, se houver a contaminação da água, ele vai continuar ali para sempre. Podemos ter a poluição térmica. A poluição térmica ela está muito relacionada ao despejo, por exemplo, nos rios, nas lagoas, né, da água aquecida. Essa água aquecida ela pode vir, né, muito de indústrias como refinarias, siderurgias, usinas termoelétricas, que durante o seu processo de produção eles acabam resfriando algumas máquinas e essa água quente ela é jogada diretamente nos corpos d'água, né, nos rios, nas lagoas. E na verdade essa água ela precisa ser resfriada antes dela ser jogada fora. Por quê? Porque no momento que você despeja muita água aquecida no rio, por exemplo, você diminui a solubilidade do oxigênio, ou seja, as partículas de oxigênio que estão dentro da água, elas acabam saindo da água e vão para o ar. Então você imagina, dentro da água você tem plantinhas, você tem os peixes que precisam desse oxigênio. Então se você ficar retirando esse oxigênio, eles vão começar a morrer por asfixia. Então muitos peixes acabam morrendo porque não tem oxigênio. As plantas também acabam morrendo porque não conseguem respirar. Então você acaba afetando toda a vida que ali existe por causa da poluição térmica. Então às vezes aquela água ela nem tem contaminante,
mas o fato dela estar alterando a temperatura, que é uma temperatura que existia ali equilibrada, você já vai afetar o ecossistema aquático que ali existe. E por fim, a gente tem a poluição biológica. A poluição biológica ela vai estar muito relacionada com os dejetos de esgoto doméstico, nos rios, nos mares, nas lagoas, né? Então, o esgoto, ele precisa ser tratado antes dele ser despejado, como eu já comentei. Nós temos que ter estações de tratamento dessa água, desse esgoto. Por quê? Porque esse esgoto, ele tem muitos micro-organismos que são patogênicos, que vêm com as fezes. Então, por exemplo, a pessoa que consome, né, por exemplo, a água de um rio, em que a gente tem muito despejo de esgoto, ela pode ter uma infecção intestinal, ela pode pegar cólera, ela pode pegar hepatite. Então, que vem, né, desse esgoto não tratado. Então, o esgoto ele precisa ser tratado antes dele ser despejado. Por isso é tão importante o processo de saneamento básico. Então, nós vimos que existem várias formas diferentes, infelizmente, né, de você poluir a água. Então, e todas essas formas, se bem planejados, né, se houvesse um planejamento, uma preocupação, elas poderiam ser evitadas, né? Então, há necessidade, né, dessa mudança de posicionamento, tanto das indústrias como, né, do poder público e das pessoas também, a conscientização de nós, que para evitar ao máximo que essa poluição chegue até a água, porque depois quem vai ser o mais prejudicado? Nós, porque a gente vai precisar utilizar essa água depois no nosso dia a dia.